Então, boa noite a todos vocês. Um prazer enorme participar deste debate. Agradecer o convite do sindicato, cumprimentar todos os servidores do Judiciário, das Justiças Federais aqui do Rio de Janeiro. Tem colegas do Ministério do Trabalho que estão aqui conosco também, auditoras do Ministério do Trabalho que estão aqui. Enfim, todos vocês, lideranças que estão aqui, cumprimentar o sindicato por essa iniciativa. Minhas colegas e colegas de mesa que estão aqui. Fatorelli, que bom te reencontrar. Nós temos nos encontrados aqui por esse Brasil afora, nos encontramos em Porto Alegre recentemente. Eu queria ser absolutamente disciplinado, a coordenação me informou que eu tenho 20 minutos, é isso? Então, por favor, me avise em 15, eu vou tentar ser rigorosamente. Tem uma placa ali que... Então, acho que eu vou tentar trabalhar nesses 20 minutos com aqueles 3 pontos que eu entendo que são fundamentais nesse debate. O Brasil é vítima de um governo violento, portador de uma agenda de desconstrução da nação brasileira, com perfis de violência, de intolerância e de agressividade brutais. Todos os dias nós acompanhamos isso e nos surpreendemos. Os estímulos às armas, à violência, a condenação à educação, o corte agora dos recursos nas universidades. Dia 15, há uma manifestação importante que eu penso que todos nós devemos nos somar à defesa de um projeto de nação que tem como estrutura vertebral a educação pública de qualidade. Estaremos lá nesse dia 15, preparando esse ambiente de resistência a essa agenda que desrespeita minorias, desrespeita diferenças, destrói o Brasil, rasga a soberania de uma forma vergonhosa. Um dos temas que compõem esta agenda é a destruição do Estado social construído no país. A liquidação do Estado social que nós construímos, ou iniciamos a construção a partir da Constituição de 88, faz parte dessa agenda estratégica de destruição do Estado Nacional. Eu digo isso porque talvez o primeiro ponto nessa reflexão, no momento em que o direito à aposentadoria, o direito a viver com qualidade, na condição de idosos, na condição de doentes, de inválidos, esta condição, esse direito fundamental vem sendo brutalmente atacado e deslegitimado. Como se os mais pobres, os assalariados, os servidores públicos, os doentes, os inválidos, os que por motivo de velhice, de idade, não têm condições de acessar o mercado de trabalho, cada vez mais difícil de ser acessado, são os culpados da crise econômica e da crise fiscal desse país. Isso é absolutamente inaceitável. E nós temos que, nesse embate, debate e combate político de valores e ideias, reafirmar direitos fundamentais, valores sociais fundamentais numa sociedade solidária que nós queremos. Que tem que recusar a ideia da exclusão, que tem que recusar a ideia da violência contra milhões do nosso país. Portanto, nós estamos aqui defendendo uma sociedade igualitária, uma sociedade que reconhece um Estado social e reconhece o valor da solidariedade como valor fundante da coesão desta nação. Nós não queremos uma sociedade com poucos ricos e multidões de excluídos, e é disso que se trata. O primeiro ponto que me parece importante nessa agenda é reconhecer, e eu vou acelerar e talvez num debate a gente possa recuperar conceitos e ampliar pontos por conta do tempo. O primeiro tema que eu acho importante é que quando o Bolsonaro e o Guedes, em fevereiro desse ano, se apresentaram no Congresso Nacional e apresentaram ao Congresso e à sociedade brasileira um projeto de lei chamado de reforma da Previdência, eles mentiram para a sociedade brasileira. Não é um projeto para reformar a Previdência Social de repartição pública nesse país. Eles apresentaram um projeto de destruição da Previdência Social pública de repartição nesse país e apresentaram o que eles chamam de uma nova Previdência. Essa nova Previdência é o projeto de privatização da Previdência, é o projeto de capitalização da Previdência. E eu acho que esse é um tema central. Nós estamos diante de um projeto que busca acabar, eliminar este modelo previdenciário construído e instituir obrigatoriamente um outro modelo previdenciário, com base numa relação de individualidade e de capitalização e de poupança privada. Esse é o grande debate,
estratégico, eu diria assim, que nós estamos submetidos e temos que convocar a sociedade brasileira a se posicionar. A segunda mentira apresentada à sociedade brasileira é que esse era um projeto que veio para combater privilégios. Ele não veio para combater privilégios. Ele veio para preservar privilégios na medida em que retira parte do orçamento público que sustenta constitucionalmente os direitos previdenciários dos servidores e do conjunto dos trabalhadores e busca preservar esses recursos públicos para financiar a banca, a orgia financeira, a Fatorelli vai trabalhar com isso, e mais do que isso, a partir do primeiro objetivo da capitalização, transferir fundos públicos que financiam a previdência pública para um sistema financeiro através das agências, dos bancos, que vão lucrar com a privatização privada do nosso país, a exemplo de outros. Eu volto a falar sobre isso. Esse, para mim, é o conceito geral, é o envolvimento, é a moldura geral do debate que nós estamos fazendo. Não se trata, portanto, de reformar o atual sistema previdenciário do ponto de vista estratégico, se trata de eliminar esse modelo, e se trata de preservar os recursos públicos para o financiamento da transferência do recurso público para o rentismo financeiro para os grandes bancos. Por que eles mentem quando dizem que esse projeto não é um projeto para eliminar privilégios? E rapidamente eu vou posicionar. Eu quero sugerir a todos vocês, aqueles que não puderem ainda fazer, que leiam a justificativa da PEC número 6. Eu acho muito importante a leitura da justificativa da PEC. Porque na leitura da justificativa, vocês não vão encontrar um texto escrito, pelo Paulo Guedes, quando fundamenta ao presidente Bolsonaro as razões e os objetivos da reforma. E na última página, eu quero estimular que todos leiam desde a primeira página, desde o primeiro parágrafo, porque ele é muito educativo, no sentido de mostrar o que eles querem verdadeiramente com esse projeto. Mas na última página há uma tabela, que é muito importante o conhecimento e a leitura desta tabela, no último parágrafo da última página. Porque nesta tabela, ele diz, o Guedes, para o Bolsonaro, qual é o objetivo final de todas essas propostas, que basicamente se resume na poupança de 1 trilhão e 100 bilhões de reais do recurso público durante os primeiros 10 anos e uma poupança de 3 trilhões e 500 bilhões de reais no conjunto de 20 anos. Este é o objetivo deste projeto. É um ajuste fiscal brutal, e quem é chamado para pagar a conta deste ajuste fiscal brutal está escrito nesta tabela. Não é uma opinião minha, de qualquer analista, está escrito. E desses valores extraordinários que são anunciados, como redução dos recursos públicos, 82% nos primeiros 10 anos do ajuste que eles querem ver, vem da parcela mais pobre da sociedade brasileira. Mais pobre. 715 bilhões das mudanças do regime geral da Previdência Social. O regime geral é o que envolve todos os trabalhadores assalariados do setor privado, agricultores, agricultoras, MEIs, empresários, enfim, toda esta turma. É o INSS, portanto, o regime do INSS, que é chamado com 715 bilhões nos primeiros 10 anos. E o segundo grande parcela da população que é chamada para pagar o ajuste fiscal são os assalariados que ganham até 2 salários mínimos e o BPC, os mais pobres dos mais pobres, que revela, na verdade, a natureza da crueldade desse projeto, além de injusto. Estes são chamados com 182, 183 bilhões de reais. Portanto, a lei que estabelece hoje que todo assalariado que ganha até 2 salários mínimos num ano, ele tem direito a um abono salarial de 1 salário mínimo. O projeto acaba com isso, preservando o direito a um abono a quem ganha 1 salário mínimo. Praticamente acaba. E o segundo movimento de poupança é exatamente eliminar a garantia constitucional
de um salário mínimo para os idosos acima de 65 anos, os mais pobres dos mais pobres, e as pessoas com deficiência. Eles retiram esse direito, transferem num valor fixo de R$ 400 o BPC. Estes dois movimentos significam, para este projeto, uma poupança de algo em torno de 894 bilhões de reais, 82% da poupança pública conquistada com esse projeto. Há uma terceira linha que deve ser examinada, que é o que é retirado, poupado com a reforma do regime próprio da Previdência. Esse número não está aberto, nós temos que abrir esse número. Por quê? Porque nós temos que condenar a ideia de que o regime próprio, e é assim que é apresentado para a sociedade brasileira, o regime próprio dos servidores públicos é o regime que financia aqueles que estão acima do teto constitucional. Esse é o debate político que eles jogam para a sociedade brasileira, que todo servidor público é um servidor possuidor de uma remuneração acima do teto salarial. É assim que eles fazem, esse é o debate político que eles fazem e que nós temos que condenar. Por que eu digo isto? Porque esta tabela ela é muito importante, porque ela desconstitui a ideia de que este é um projeto que ataca privilégios, ele ataca direitos previdenciários fundamentais dos servidores públicos, dos assalariados privados, dos agricultores, dos microempresários, de todos aqueles que, com seu salário, assalariados, financiam a sua previdência social num modelo de repartição e solidário. E é isso que procura exatamente terminar. Então, essa é a primeira linha que eu penso que todos nós devemos compreender, nos informarmos e informar. Privilégios nesse país, tem os super ricos que não pagam salário, que não pagam impostos. E um exemplo é a ausência de tributação com os ganhos no mercado de capitais, que é absolutamente indecente. E os bancos, a indecência dos bancos, e outros setores privilegiados que não financiam e que não contribuem para o financiamento público do Estado, e que seguramente nós vamos aprofundar, eu sei que a Fatorelli seguramente vai trabalhar sobre isso. O segundo tema, portanto, que eu quero tratar é com os atuais direitos previdenciários dos aposentados e dos pensionistas, que vai se estender como cláusula geral para todos os aposentados, setor público e setor privado, que é a ausência de um conceito de valor real da aposentadoria e da pensão. A ideia que a Constituição assegura para o regime geral, e deve assegurar para todos, na condição de aposentados, uma manutenção do poder, do valor real do salário. Na medida em que é rompida a ideia da integralidade e da paridade, tu cai numa regra em que deveria ser assegurado a manutenção do valor real do benefício previdenciário. Isto acaba. Eles retiram do texto constitucional a garantia do valor real do benefício previdenciário. E por que fazem isso? Fazem isso exatamente para que isso se transforme também num instrumento de ajuste fiscal. É possível imaginar 3, 4, 5, 6 anos sem que os benefícios previdenciários, pensões e aposentadorias, recebam o reajuste da inflação. Isso dá conta do poder de ajuste fiscal e de retirada da renda de um aposentado futuro, tanto do setor privado como do setor público, que uma cláusula como essa contém. E é absolutamente inaceitável, porque isso representa redução, arroxo salarial, redução da qualidade previdenciária de quem trabalhou e quem construiu a riqueza desse país. O terceiro tema, para mim, central, e terminando, é exatamente o tema da capitalização. Na verdade, o que é feito é um processo de dificuldade ou proibição da aposentadoria, todos vocês sabem, nós vamos aprofundar detalhadamente aqui. Todo o movimento é retardar o tempo de aposentadoria, portanto, ampliar 3 critérios ou 3 condições fundamentais, mais idade, portanto, mais tempo de trabalho, ampliar a exigência para conquistar o direito à aposentadoria por idade, sempre é importante informar. A idade não é uma condição única para se aposentar. A idade é uma pré-condição, é um dos requisitos,
que deve ser associado a um segundo pré-requisito ampliado, que é o tempo de formalização de contribuição previdenciária. No sentido geral, todos migram para uma exigência de 20, no sentido geral, fora as exceções, de 20 anos de contribuição mínima, para ter direito a 60% da remuneração média e 40% de formalização para conquistarem 100% da remuneração média. Vocês convivem, vocês são trabalhadores do setor público, mas convivem ou conviveram no regime do setor privado de trabalho. A crueldade e a injustiça é que aqueles que apresentaram uma mudança da legislação trabalhista e que estimularam as contratações frágeis, os contratos temporários, os contratos precários, os contratos intermitentes, aqueles que praticamente inviabilizaram os contratos de longa duração de trabalho, e, portanto, cada vez é mais difícil um trabalhador ter um contrato formal de trabalho, com vínculo empregatício, com carteira assinada, são os mesmos que exigem mais tempo de formalização de emprego num país com 13 milhões de desempregados, num país onde metade da população economicamente ativa, ou da força de trabalho, trabalha e trabalha muito, mas trabalha em condições informais, a gente encontra na rua essa população. E num país em que um terço dos trabalhadores assalariados se encontra numa condição informal, ilegal, sem carteira assinada. Portanto, o Estado, que deveria assegurar a garantia do direito ao trabalhador de ter um contrato formal de trabalho, e não faz. Aliás, nós vivemos um período em que não temos Ministério do Trabalho e da Previdência. Uma experiência iniciada em 1930, uma experiência que o Getúlio Vargas, com Lindolfo Collor, inicia em 1930 e que nunca foi interrompida, ela é interrompida em 2019 pelo governo Bolsonaro e fragiliza, com essa sinalização, todas as relações do trabalho. O trabalho ocupou a agenda central da administração pública federal de 1930 a 2018 e é interrompida neste momento. Toda a relação de fiscalização é fragilizada. E, portanto, o Estado, que deveria garantir este direito, se omite, se afasta e joga para este trabalhador buscar a formalização da sua relação de trabalho e amplia para 40 anos de formalização de trabalho, uma condição para que ele tenha a média da remuneração da ativa quando aposentado. E uma média agora ampliada, é a terceira mudança. Hoje, a mudança geral, e que serve para os servidores que entraram depois de 2013, nós temos 80% das melhores contribuições compõem a média da remuneração. A nova legislação amplia para 100% das remunerações, obviamente diminuindo a média da remuneração do aposentado. Portanto, trabalha mais, exige maior tempo de comprovação e diminui a remuneração de aposentado. Quando nós falamos em 20, 40 anos, nós estamos falando de uma condição que praticamente inviabiliza a comprovação previdenciária para milhões. Hoje, quando da apresentação por parte do Paulo Guedes, da Comissão da Previdência, eles dão um dado de que quem se aposenta hoje, com 65 anos, se aposenta com uma média de 19 anos de contribuição. A exigência atual é de 15 anos, para ter 75% da remuneração, e 30 anos para ter 100%. Hoje, a média é de 19 anos. O mercado de trabalho desorganizado, o mercado de trabalho caminhando para a informalização, para a ausência de contratações, será cada vez mais difícil alguém conseguir cumprir este estágio de 20 ou 40 anos. O sentido disso, eu vou acelerar aqui para falar um pouquinho só de capitalismo, o sentido disso é que nós teremos brasileiros e brasileiras dignos, honrados, trabalhadores, trabalhadoras do campo, da cidade, dignos, transformados em indigentes, porque não vão conseguir trabalhar e não vão conseguir se aposentar. E vão ficar disputando desesperadamente um emprego, um trabalho, com uma juventude que chega e que busca também um trabalho inexistente. Aqueles que exigem mais tempo de trabalho
são aqueles que, com a outra mão, oferecem o desemprego ou a informalidade ou ocupação informal como alternativa de trabalho para milhões de brasileiros. Esse é o sentido social de que este projeto cria para o nosso país. E, por fim, a capitalização. Faltou um minuto. Capitalização é uma experiência que seguramente vocês conheceram, são estudos importantes que andam por aí. A OIT tem um estudo muito importante, dizendo que nos últimos 30 anos, em torno de 40 ou 30 países migraram para a capitalização, 18 já estão voltando, porque ela é inviável do ponto de vista, enfim, é um processo de capitalização, é uma capitalização individualizada. Hoje nós temos um modelo previdenciário que tem 3 fontes de financiamento. Contribui os trabalhadores, contribui os empregadores, públicos ou privados, e contribui a sociedade. É assim o sistema tripartite, garantindo a Constituição brasileira. E por isso, por esse sistema de repartição simples e solidário, entre as gerações, é que existem recursos públicos que financiam a aposentadoria com essas taxas de reposição. Eu vou fazer um cálculo muito rápido aqui, que eu acho que isso expressa o que é a capitalização. E por que no Chile, que é o modelo exemplar, 90%, 80% de quem participa desse regime, quando da sua aposentadoria, não recebe um salário mínimo. 90% recebe menos do que um salário mínimo. E é uma conta muito simples aqui. Se nós pouparmos, cada um de nós que estamos aqui, por ano, todos os meses, eu vou fazer 8% para facilitar a conta, tá? Pode ser 10%. 8% por mês, 8%, num ano, todos os meses. No final de 12 meses, eu vou ter acumulado um mês de salário. Tudo bem? Eu não estou capitalizando, tá, gente? Aumenta um pouquinho, mas aumenta pouco. Vamos continuar esse raciocínio, porque esse é o projeto. Os empregadores não contribuem com mais nada, nem a sociedade contribui. Portanto, é uma capitalização individualizada. Se eu poupar 10 anos, todos nós aqui nessa sala, 10 anos, não adoecemos, não gastamos, 10 anos, não interrompemos nem um mês, todos os meses, 8% numa aplicação, todos. 10 anos que eu contribuí, eu acumulei um capital suficiente para pagar um ano do meu salário. Um ano. Se eu poupar 30 anos e não interromper essa poupança, nunca, não fiquei desempregado, não adoeci, não tive um gasto extra na minha família. Nunca falhei. Eu vou ter poupado para garantir salário, nesse padrão salarial, por 3 anos. Isso é capitalização. Como é que funciona a equação, o algoritmo no Chile, que é o que eles querem aqui? O Guedes não está preocupado com previdência. Previdência é segurança. Previdência, conceitualmente, é diminuir risco. Previdência é previdência. É vida de um idoso. A vida de um idoso, de um doente, a vida de uma pessoa que foi inválida por conta de acidente, não pode ser um produto de especulação bancária, que é o que eles querem transformar o direito à vida de um idoso. Porque mesmo esses recursos não têm garantia. São recursos que vão para a especulação financeira, o governo não garante. A loucura e a contradição liberal da capitalização é que eles te obrigam a participar de um sistema de capitalização e não te dão garantia do dinheiro investido. Por que o modelo atual é o modelo que se aproxima e assegura um conceito de previdência? Porque o modelo de um salário a 5,8 mil é o modelo garantido e retira risco da aposentadoria, no momento em que nós não podemos ter risco, exatamente pelos argumentos que justificam a aposentadoria, a pensão, o auxílio invalidez ou a doença. Não temos condições de sobrevivermos sozinhos no mercado. E, por isso, é uma solidariedade que me garante previdência. Esses caras, com este projeto, retiram contribuintes do sistema previdenciário público e do INSS, portanto, ampliam o déficit de financiamento do sistema público, pegam esse dinheiro para financiar um sistema privado, obrigatoriamente, sistema privado que não garante a aplicação. A única coisa que é garantido é a taxa de retorno dos bancos e dessas agências, como é no Chile. E, no final, vai ter um algoritmo que vai dizer assim,
Rosseto, tu tem 70 anos, há um cálculo atuarial no algoritmo, que ninguém sabe como é que é, mas está lá, tu vai viver mais 20 anos. Me disseram que tem algoritmo no Chile que bota 100 anos. Aí o cara diz, tu poupou 200 mil reais, tu vai viver mais 100 anos, nós vamos dividir por 20. Portanto, a tua remuneração mensal aqui vai ser de R$230 por mês. Isto é capitalização. É um desastre. É um desastre porque aqui não tem poupança. Capitalização é para quem tem poupança e, por isso, nós achamos que é fundamental defender o modelo de repartição solidária, tanto no regime próprio como no regime geral, e, a partir daí, caráter complementar que venha capitalização ou outra coisa. Encerrei, peço desculpa, mas aqui é um tema central. Existem coisas na nossa vida que a gente perde ou ganha e que a gente recupera depois. No amor, na política e no trabalho. É assim a nossa vida. Tem coisas que a gente perde na vida e não recupera a nossa vida. Essa é uma delas. Aqui uma nação define o seu futuro, como definiu em 88. Aqui é a grande batalha. Nós não podemos permitir a desconstitucionalização das garantias de um povo e não podemos aceitar a destruição do regime de repartição pública e solidária de uma previdência social e migrar para essa aventura que só interessa à banca e aos especuladores de capitalização. Aqui nós vamos decidir o futuro verdadeiro da nação que nós vamos construir. Eu tenho fé, tenho viajado por esse Brasil, que nós aqui temos condições de construir a grande derrota desse projeto insano, destruidor, egoísta e da desigualdade do projeto desse governo. Muito obrigado.